Oi, aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo, sumi, mas eu voltei. Gente, aconteceu muita coisa, por isso que eu dei uma sumida. Eu anotei aqui pra contar pra vocês hoje sobre a terceira onda. Na sequência, já vou gravar o da quarta onda, porque se eu não faço de uma vez, eu não faço mais. Então, eu vou fazer logo e eu vou soltando pra vocês aos pouquinhos, tá bom? Eu não lembro o que eu falei, eu chego aqui, só anoto os tópicos pra não esquecer nada. E vou falando, eu não assisti o último vídeo, então eu não faço ideia de onde eu parei. Mas eu vou contar exatamente a partir da terceira onda. Eu tava anotando aqui pra não esquecer de nada. Então vamos lá. Na terceira onda, eu lembro que minha terceira onda começou no começo de maio. Foi assim que eu voltei a trabalhar presencial. Eu lembro que o mês de abril eu fiquei ele todo trabalhando de casa, então eu fiquei todo home office. E eu tava tentando conseguir a aprovação pra minha cirurgia da garganta e do nariz. Eu voltei, se eu não me engano, eu acho que era dia 5 de maio, por aí. E minha onda chegou por volta do dia 7, 8, mais ou menos. Então foi logo na sequência. Eu voltei e a minha onda chegou. Nesse tempo, nesse mês de abril que eu tinha ficado trabalhando de casa, foi porque a empresa tinha mudado de prédio. Também porque teve aquelas mudanças, muita gente sendo mandada embora, eu tinha sido cogitada também como uma das pessoas que ia ser demitida, mas acabei não sendo, não sei por que motivos. E eu me sentia, gente, muito desconfortável no prédio novo, não sei, o ambiente era completamente não familiar, obviamente, era um prédio novo. E como já tinha rolado todo aquela fofoca, né? Chão de fábrica mesmo, falando que eu seria demitida, acabei não sendo, então o clima tava bem pesado lá na empresa. O pessoal tava tudo meio que em alerta, tipo, quem vai ser o próximo, até quanto tempo a gente vai durar, então o clima tava bem pesado, tava bem ruim mesmo. Eu já tava super cansada, eu já não tava aguentando mais. Eu moro na zona norte de São Paulo e antes de mudar, o prédio ficava na Berrini, ou seja, extremo sul. Pra mim era uma viagem assim de metrô, trem, ônibus de 2 horas. Então pra mim tava bem puxado, porque eu tava perdendo 4 horas do meu dia só pra ir e voltar do trabalho. E além das demandas de casa, o meu trabalho ele não acabava quando eu saía do trabalho, eu continuava com o celular corporativo e eles me acionavam o tempo todo. Então, por mais que eu tivesse chego em casa, ou que eu tivesse num dia de home office, ou que fosse final de semana, eu tava sempre trabalhando, porque o pessoal tava sempre acionando. Eu tinha um cargo de gestão, então às vezes era sábado, eu tava trabalhando, domingo eu tava trabalhando, resolvendo BO. E isso tava me consumindo demais, juntando aí com as tarefas de casa. Eu tenho uma bebê pequena, minha filha tem 3 anos, então eu tava muito sobrecarregada. E eu não conseguia desacelerar, sabe? Eu tava numa fase que eu tava elétrica e com isso eu tava ficando muito. Como que eu posso dizer? Eu tava ficando muito. Acho que explosiva seria a palavra, sabe? Qualquer coisinha mínima me tirava do sério de uma forma gigantesca e eu demorava um tempão pra conseguir, sabe? Voltar pra mim. Isso tava me incomodando bastante. Então eu precisava muito do dinheiro porque era um salário muito bom. Mas assim, já não tava mais fazendo sentido pra mim, sabe? O clima ruim, a distância, o trabalho que nunca tem fim, nunca é um tempo delimitado. E isso tava me pegando bastante. Também o que tava meio que eu já tava pensando, já era maio, eu já tava pensando nas férias do meio do ano, que eu ia ter que férias escolares, né? Aí você tem que se desdobrar mais ainda e deixar com a minha filha com os outros, pra mim é uma coisa que me incomoda bastante. Então eu tava nesse furacão de pensamentos intermináveis, de explosões a qualquer momento, de irritabilidade, de cansaço, um estresse assim horroroso. Então quando chegou maio eu
eu tinha a Janaína, uma moça que sempre colocou cartas pra mim, acho que desde 2019 ela já colocava cartas pra mim, e ela me falou, eu coloquei cartas com ela, mas agora eu não me lembro, eu acho que foi em abril que eu coloquei cartas com ela falou que eu não seria mandada embora, de fato eu não fui. Acho que eu chamei ela de fato pra saber se eu seria demitida ou não. Ela falou que não, que eu tava sendo treinada, que era um bom lugar, e pipipi, popopó, e que ela não me via saindo do trabalho. Assim que a minha onda chegou, eu tinha já combinado com a Janaína, fiquei sabendo que ela fazia constelação familiar e marquei uma constelação com ela. A gente no mês de maio acabou fazendo 2 sessões e foi bem legal. Eu gostei muito, muito, muito. Me abriu os olhos para padrões que eu não fazia ideia que tinha na minha família. Contando a história da minha família, ela foi pontuando para mim. E que esse padrão de não descanso, de se sentir desvalorizada, era uma coisa que já vinha muito da família da minha mãe. A minha avó teve 5 filhos e quando a minha mãe era bem pequena, ela se suicidou. E eu contei, né, toda a história sistêmica, que minha mãe, por muitos anos, morou em um orfanato, se eu não me engano, dos 3 ou 4 anos até os 10, mais ou menos, ela viveu em um orfanato. Depois meu avô voltou pra buscar ela. Ai, gente, eu não ia contar isso agora, mas não tem como, acabou de acontecer. Já tem uns 3 ou 4 dias que eu tô aqui na minha sacada ou aqui na janela e para um beija-flor na minha janela. Acabou de passar agora. Ele é a coisa mais linda, eu não... E, tipo, eu moro num prédio e o meu apartamento ele é virado pra avenida. É uma avenida muito movimentada. Passa ônibus, passa caminhão, tá tendo uma obra aqui na frente, quase de frente com o meu prédio. Então é barulho o dia inteiro. E de 3 a 4 dias pra cá, esse beija-flor aparece aqui na minha sacada, olha pra minha cara e voa. E não, tipo, não tem nada aqui que possa atrair um beija-flor. Então eu tô, tipo, extasiada. Eu acho a coisa mais linda. Então eu espero que seja um presságio de uma coisa muito boa que vai pra acontecer. Glória a Deus. Eu espero que seja. Ah, é que ele acabou de aparecer. Desculpa, gente. Perdi o foco. O que eu tava falando? Ah, da constelação. Ai, ele era muito lindo. Tava falando dos padrões da minha família, que a minha avó não se sentia reconhecida. Também teve casos de... A história que nós sabemos, que de fato a gente não sabe se é verdade ou não, é que o meu avô traía minha avó e o que contam pra minha mãe é que ela fez o que fez porque era muito pobre, sozinha, abandonada, era casada, mas meu avô era motorista de ônibus, então ele vivia aí pelo mundo e ela ficava sozinha com as crianças, e ela ficava sempre sabendo de traições, enfim. A minha mãe também teve 2 casamentos, um com meu pai, depois eles se separaram e ela casou de novo com meu padrasto. E passou muitos anos com meu padrasto. Também se casou muito cedo, teve a minha irmã antes dos 20 anos. E era um padrão que eu via dentro da minha família. É como se minha mãe também sentisse que ela não tinha valor. E sempre sobrecarregada de tarefas da casa, até mais ou menos, vai ali, meus 10, 12 anos, depois ela dá uma despirocada e largou tudo de mão, sabe? Não continuei morando com ela e tudo, mas ela se obrigou a sair desse padrão e eu percebo muito que isso é uma coisa que me pega. Eu tenho muita dificuldade de delegar as coisas de casa, de ter alguém aqui também, o financeiro, né? De ter alguém em casa para me ajudar. Nesse primeiro momento já fazia 3 anos que eu não estava trabalhando, então eu que estava assumindo as tarefas de casa. Depois que eu comecei a trabalhar, eu fui pagar as minhas dívidas, organizar minha vida financeira, então ainda não estava sobrando um dinheirinho aí para investir nisso.
apesar de eu saber que o meu marido podia fazer, né, pagar alguém para estar aqui para me ajudar, mas meu marido tem uma perspectiva de que, como ele viu a mãe dele, ele nunca me falou isso, tá? É uma percepção minha. Como a mãe dele fazia tudo, trabalhava fora, fazia as coisas de casa, cuidava de criança, ela tinha auxílio da avó deles, né, que ficava com eles enquanto ela trabalhava, mas de resto era ela que fazia tudo. Então ele tem essa mesma visão de que eu tenho que trabalhar fora, que eu tenho que cuidar da casa, da comida, da roupa, do cachorro, da criança. E essa foi uma coisa que a gente tratou na constelação. Que no meu campo, a gente precisava trazer a informação de que eu podia descansar, que eu era vista, que eu era reconhecida. E nisso eu já senti uma mudança muito grande. Porque minha filha sempre acordou muito cedo, então eu acordava 4h30, 5 horas da manhã e fazendo coisas, trabalhando, fazendo coisas de casa e acionamentos tarde da madrugada do trabalho. Quando eu ia ver, eu ia dormir 11, meia-noite, às vezes até mais de meia-noite, então eu tava dormindo muito pouco. De final de semana eu tava correndo com as coisas de casa, então estar em casa pra mim era um inferno. Porque aqui pra mim não é um lugar de descanso, aqui é como se fosse uma continuação do meu trabalho. Eu não conseguia enxergar a minha casa como um lugar de paz e sossego, de descanso. Eu tava sempre ligada no 220, naquela rodinha do hamster que nunca acaba, sabe? Trabalho, 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 não importa onde eu estivesse, eu tinha sempre que estar alerta. E isso tava me deixando péssima. Aí, alguns dias depois da constelação, saiu a aprovação da minha cirurgia, fiquei super feliz. Mas aí com aquele clima horroroso que tava na empresa, eu fiquei uns 2 dias pensando como que eu ia falar isso pra minha chefe, se eu de fato deveria, né, nesse momento tão delicado, tirar alguns dias pra fazer minha cirurgia. Aí acabou que eu fiquei com... Não é uma cirurgia plástica, não é uma futilidade, é uma questão de saúde. Então, se eu fosse para ser mandada embora, eu seria de qualquer forma. Seria melhor que eu fizesse isso enquanto eu tinha ainda o convênio da empresa, enquanto eu ainda teria esses dias que eu ficasse parada remunerado. Então, eu optei por fazer minha cirurgia sim, por me priorizar. Eu acho que a constelação me ajudou um pouco nessa decisão, que foi de me colocar em primeiro lugar, a minha saúde em primeiro lugar, o meu bem-estar. E que quando eu estivesse bem, independente de se eu fosse demitido ou não, o dinheiro ia continuar chegando pra mim, porque eu tinha que tirar minha mente desse lugar de escassez. De que se não fosse naquele trabalho, eu ia morrer de fome. Eu não ia morrer de fome de jeito nenhum, gente. Meu marido trabalha, ele ganha bem, ele consegue sustentar a casa, não vai faltar nada pra gente. Quando eu trabalho, as coisas melhoram aqui em casa, são mais fluidas e tudo mais. Mas eu poderia escolher fazer minha cirurgia e tava tudo bem, e foi isso que eu fiz. Então, foi no começo de maio que o meu médico me avisou que a cirurgia tinha sido liberada. A gente marcou... Como foi? Acho que foi 23 de junho, se eu não me engano. Final de junho eu fiz minha cirurgia. Nesse meio tempo, entre eu falar com a minha chefe dia da cirurgia, eu fiquei organizando as coisas para quando fosse o meu período de ausência, eles conseguissem levar tudo lá, porque eu ia ficar sem celular corporativo. Então, eu tinha que deixar algumas coisas organizadas e tudo mais, isso estava demandando mais do meu tempo ainda. Eu tinha que adiantar um monte de coisa, eu tinha que deixar alguns fluxos resolvidos, então meio que esse período foi para organizar esse tempo que eu ia estar afastada. Então, o mês o final de maio e o começo de junho passou assim, super rápido nesse bololô de arrumar as coisas, porque eu vou ficar um tempo fora. Minha cirurgia, o dia da minha cirurgia, eu tava tão feliz, gente, eu queria tanto fazer essa cirurgia, eu era aquelas loucas viciadas em Nossoro, sabe? E eu tinha constantes inflamações de garganta, então eu ia tirar amígdalas, desvio de septo, adenoide, e eu tinha cistos e pólipos
sinusite, então foi uma cirurgia grande, foi meio que 3 ou 4 cirurgias em uma só. E no dia da cirurgia, a gente foi pra lá bem cedinho, meu marido foi comigo. Tá me ligando, peraí. Meu marido foi comigo. A gente chegou lá super cedinho, 5 e pouco da manhã. Mas eu só fui entrar em cirurgia, era lá pro meio-dia, por aí. Eu sei que eu fiquei bastante tempo lá esperando. E a minha cirurgia, que era pra ter durado 3 horas, acabou durando 6 horas. Eu tive uma intercorrência lá na cirurgia, mas acabou que no final deu tudo certo. E essa foi a parte mais tranquila, porque, gente, o pós-operatório dessa cirurgia é o ó. Bom, enfim, eu fiquei em casa 15 dias. No primeiro momento, meu médico me deu 10 dias pra ficar em casa. Os primeiros 7 dias foram horríveis, dores horrorosas. Eu não digo nem no nariz, desvio de septo e tudo mais, essa parte foi super tranquila. A pior parte foi as amígdalas, foi horrível, gente, uma dor insuportável. Mas assim, minha qualidade de vida hoje é outra. Não uso mais Nelsoro, meu nariz não entope mais, eu respiro super bem. Então, assim, foi a melhor escolha que eu podia ter feito naquele momento. Depois dos 10 dias que eu tava em casa, gente, eu tava passando por esse processo de recuperação, mas eu tava tão aliviada de não estar com aquele celular corporativo, gente, me enchendo o saco 24 horas por dia, que assim, eu não sabia nem como que eu ia voltar, porque eu não queria voltar a trabalhar naquele lugar. Aí, num dos retornos médicos, eu perguntei se ele não podia me dar mais alguns dias em casa, até porque eu ainda não tava conseguindo comer direito, então eu ia ter que comer qualquer coisa na rua e eu não podia, sabe, comer qualquer coisa. Eu ainda tava com um pouco de dor, eu tava rouca, não conseguia falar por muito tempo. Então eu pedi mais uns dias em casa e eu acabei ficando o limite pra não entrar na previdência, né, que foi os 15 dias. E depois eu retornei bem no começo de julho. Eu retornei antes do feriado que a gente tem aqui em São Paulo, de 9 de julho. 8 de julho era uma segunda-feira, fiquei de home office. Dia 9 foi feriado aqui. E dia 10 eu tava no presencial, que foi uma quarta-feira. Aí trabalhei na quarta-feira, tudo... Não, mentira. Na segunda e na quarta eu fiquei em casa e na terça foi feriado. Então eu fiquei 3 dias em casa. Na quarta-feira minha coordenadora falou, amanhã você vem, tá? Você já fez seus 2 dias de home office, amanhã você vem presencial. E na quinta-feira eu fui. Chegando lá, foi assim, loucura, gente. Eu não queria ir, mas beleza, fui. Eu sentei na minha mesa, o meu computador simplesmente deu pau e não pegou mais de jeito nenhum. A parte da manhã inteira eu fiquei lá com o TI tentando ligar a minha máquina de novo, porque tudo que eu precisava fazer tava lá, tudo que eu precisava resolver tava lá. E conforme eu deixei o computador lá e fiquei esperando lá com o pessoal, eles entregarem de volta a minha máquina, voltou uma das minhas colegas de trabalho falando pra mim, perguntando se eu tinha sido demitida. Eu falei, ué, não. Eu, por quê? Ela, porque eu fui. Eu fiquei em choque. Eu sabia que provavelmente isso poderia acontecer, mas eu tava esperando de fato naquele dia, sabe? Aí levantei, abracei ela, falei, não, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Aí ela sentou do meu lado pra conversar comigo. E quando ela sentou do meu lado pra conversar comigo, a minha coordenadora me chamou pra ir pra salinha. Eu falei, e foi isso. Eles falaram que estavam me desligando, que eu tava saindo pela porta da frente, pipipi, popopó, e foi isso. E, gente, o alívio que eu senti de ser demitida foi, assim, inexplicável. Tanto que eu saí daquele prédio, foi como se nunca tivesse existido, eu nunca senti isso na minha vida toda com nenhum trabalho. E foi, assim, ótimo. Eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento. Apesar da nossa cabeça já ir direto
meu Deus do céu, como que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Aí eu fiquei em casa, né, esses dias esperando sair a rescisão e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Passei o restante das férias com a minha filha, que tava bem no comecinho de julho. Desculpa. E foi ótimo, porque daí eu não precisei deixar ela com ninguém. Em abril, março, eu não lembro se foi março ou abril, eu tinha comprado com meu marido alguns cursos online pra gente iniciar no marketing digital. Mas eu acabei não conseguindo dar continuidade porque eu tava cheia de coisa pra fazer. Então eu decidi focar no marketing digital e comecei a preparar as estruturas, né, do que a gente estava montando e tudo mais. E comecei a me dedicar a isso, a ficar com as minhas filhas nas férias, arrumar minha casa e tudo mais. Comecei também acho que foi em agosto, porque em julho eu tava com a minha filha de férias. Em agosto eu comecei a ajudar meu marido no trabalho dele, então de terça e sexta eu ia com ele ajudar ele no trabalho. Em agosto foi meu aniversário e também foi o último mês da terceira onda, né? O que aconteceu em agosto? Peraí, gente, faz um tempo. No digital eu criei a minha estrutura, né? Consegui fazer algumas vendas. Vi que era de fato isso que eu queria fazer a partir de agora, que eu queria focar nisso por um tempo, ver como que eu ia me sair. Consegui fazer algumas vendas, mas foram poucas. Voltei a fazer atividade física, porque era uma coisa que estava me incomodando e tá ainda até agora. Desde que eu comecei a trabalhar em novembro do ano passado, eu cheguei a engordar 10 quilos, tipo, quase 10 quilos. Eu já tava acima do peso, mas era tipo uns 3 ou 4 quilos. Aí nesses 9 meses que eu tava trabalhando naquela empresa, era tanto estresse, gente, que eu cheguei a engordar quase 10 quilos, então isso tava me incomodando muito. Eu comecei a voltar a fazer atividade física, comecei com caminhadas leves. Uma coisa que eu achei legal é que em agosto tava fazendo super calor aqui em São Paulo, todo dia, nem parecia que era inverno, tava muito, muito, muito quente. E eu tava pensando, né, tipo, velho, eu queria muito ir pra praia, eu amo ir pra praia, fazia muito tempo que a gente não ia pra praia. Acho que fazia tipo uns 2 anos por aí que a gente não ia pra praia, eu queria muito ir pra praia, só que eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém, porque já era agosto, minha filha tinha voltado pras aulas, meu marido trabalhando, e a gente naquela de vamos segurar o dinheiro, né, porque agora ia ser meu marido sozinho pagando as contas novamente. E ficou por isso mesmo, não falei nada pra ninguém. Só que continuava na minha cabeça, né? Ai, queria ir pra praia antes do meu aniversário, nem que fosse um bate-volta rapidinho, queria ver o mar, tomar, sabe, um banho de sal grosso pra ver se tira a zica. E um belo sábado aqui, antes do meu aniversário, meu marido simplesmente acordou e falou, vamos para a praia. Do absoluto nada, ele não é de fazer isso. Ele não é de tipo, ai, vamos viajar aleatoriamente, ainda mais um bate-volta. A gente geralmente só consegue viajar no final do ano por causa do trabalho dele. Porque ele também trabalha aos finais de semana. Então fica sendo bem puxado. E do nada ele simplesmente acordou 2 dias antes do meu aniversário e falou, vamos pra praia, se arruma que a gente vai pra praia. Passamos um dia bem gostoso na praia, foi uma delícia, minha filha amou, 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 amou. Ela tinha ido pra praia uma vez já, mas ela era muito pequenininha. E agora ela tava com quase 3, então ela conseguiu aproveitar bastante, foi bem legal. No meu aniversário eu só saí pra jantar com os meus familiares e eu decidi que eu não ia fazer festa nem nada. Mas aí conforme o pessoal foi me dando parabéns ao longo do dia, né, falando comigo no Instagram e tudo mais, eu fui avisando, hoje à noite eu vou jantar com a minha família em tal restaurante, se vocês quiserem aparecer e tudo mais. Vão ser muito bem-vindos, tô com saudade. E eu tive uma surpresa muito boa, porque
Um monte de amigos que eu não via há muito tempo apareceu e foi muito gostoso. E essa terceira onda foi uma delícia, foi maravilhoso. Se você tirar de que eu queria trabalhar por causa do salário e não pelo trabalho em si. Mas só isso, gente. A demissão não foi uma coisa ruim pra mim. Eu decidi também nessa onda que eu não quero mais trabalhar pros outros, eu não quero mais me desgastar tanto fazendo coisa pros outros. Isso foi meio que uma mudança de mentalidade. Eu quero estar presente na vida da minha filha, sabe? Conseguir acompanhar ela. Eu não quero ter que deixar ela com os outros. Então agora eu vou focar no digital, vou ver o que eu consigo desenvolver. Nessa terceira onda eu consegui fazer a minha estrutura, fazer algumas vendas. Não foi uma coisa que eu consegui escalar, ou uma coisa que eu conseguiria viver do digital hoje. Mas eu tô só no começo, então eu acredito que a gente vai conhecendo o trabalho estando dentro dele, vão aparecendo pessoas no caminho. E em algum momento eu acredito que eu vou conseguir escalar essas vendas e que isso tudo vai acontecer se eu me dedicar, se eu colocar foco, se eu colocar esforço. Então, essa é a minha aposta, pelo menos aqui na terceira onda, essa foi a minha aposta. E é isso. A terceira onda foi uma onda muito gostosa, assim como a primeira. Aquela sensação de que as coisas estão acontecendo, que a vida tá andando, que tem novidades chegando, aquela sensação gostosa, sabe? Eu tava me sentindo muito bem, eu já não tava mais com aquele peso que eu senti na segunda onda, aquele furacão de sentimentos ruins. Foi uma onda muito gostosa. Então, assim, terceira onda, check, foi muito boa. E em breve eu volto pra contar pra vocês sobre a quarta onda, tá bom? Então, se você ainda não me segue, por favor, me siga. Só colocar aí, não esquece de clicar no joinha, deixa um like aí pra mim, pra que mais pessoas consigam ver o meu material. Isso você me ajuda muito. E é isso, pessoal. Obrigada por estarem comigo até o finalzinho, por me escutarem. E me conta aí nos comentários também como que foi, se vocês já estão na terceira onda, como tá sendo pra vocês. Eu vou tentar responder todo mundo. E é isso. Até a próxima onda. Beijinho e tchau, tchau.